Vai vir chumbo grosso aí pra cima do genocida, não do genocida lá de Israel por enquanto, mas do genocida brasileiro, Jair Messias Bolsonaro. A coisa tá muito ruim para ele. Ele recebeu mais um péssimo aviso aí ontem, tá um desespero danado lá em Brasília. Até estão pensando em cancelar aí alguns eventos que o Bolsonaro tem para o final de semana que não estão 100% confirmados, porque tá abatido o Bolsonaro. O que aconteceu? Inclusive saiu das redes sociais aí. Você vê que só tem post aí que é feito por assessoria dele ou até pelo Carlos Bolsonaro, que é post de meme, coisa assim. Ele mesmo aparecendo, tirou. Só aparece vídeo antigo dele já faz alguns dias. Por quê? Porque o Bolsonaro agora foi avisado que a Procuradoria-Geral da República, olha a guinada, olha só, tão assim igual barata tonta lá. A Procuradoria-Geral da República deu outra reviravolta e passou a investigá-lo agora com muito mais afinco. E mudou, inclusive, o entendimento da Lindora Araújo. Lembre-se, a Lindora, a vice-procuradora-geral da República na época do Augusto Aras, que é bolsominion, amiga íntima do Flávio Bolsonaro, teve vários encontros a sós com ele e que teve vários encontros aí secretos também com o Jair Bolsonaro. A Lindora tinha um entendimento, que era o entendimento oficial da Procuradoria-Geral da República, de que o Bolsonaro não poderia ser investigado pelo Alexandre de Moraes, nem no caso das joias, nem no caso do cartão de vacinação adulterado. Lembrando, esse caso do cartão de vacinação, os crimes que ele pode pegar aí chegam a mais de 20 anos de prisão. No caso das joias, os crimes passam dos 30 anos. É muita jaula para o Bolsonaro. Muitos anos de jaula. A Lindora dizia que não, e a Procuradoria-Geral da República pedia para que a investigação contra o Bolsonaro fosse na primeira instância e que tudo aquilo que aconteceu fosse anulado. E aí você pensa, caramba, se tem uma investigação, ou a defesa, que é quem faz a defesa do Bolsonaro, o advogado de defesa, e se quem está acusando diz que a investigação não deveria ser aqui, é um problema para a investigação a longo prazo se isso se manter. Pois bem, não mais. O mesmo procurador que virou queridinho da Globo, mas esse cara é assim com a Rede Globo, olha, é lavajatista de alma, de sangue e alma, que é o Carlos Frederico Santos. Ele, depois aí de aliviar para o Bolsonaro em um monte de coisa, ele deu outra entrevista dizendo que a gente mudou aqui o entendimento e a gente vai investigar o Bolsonaro por isso aqui sim. A gente vai inclusive pedir diligências. Então, se em uma coisa ele estava ali indo a favor do Bolsonaro, eu não sei o que aconteceu nos últimos 10 dias, porque faz exatamente 11 dias da primeira entrevista que o Carlos Frederico Santos deu. Não sei o que aconteceu nesses 11 dias. O Carlos Frederico Santos mudou, mas mudou 100%, viu? Da água pro vinho. Agora ele vai pra cima do Bolsonaro. Eu vou te dar os detalhes aqui do que tá acontecendo e porque o pânico do Bolsonaro. Agora a coisa tá ruim, viu? Tá muito ruim. Antes eu peço a sua inscrição no canal. Um segundinho aqui, ó, botão inscrever. É só clicar e aí você tá fortalecendo aqui a luta contra esses malditos, viu? O Bolsonaro, a imprensa aí, o Senado Federal, boa parte do Senado Federal e até alguns ministros do STF, alguns aí, estão se unindo para dar um golpe no Lula. Alguns com certos interesses, outros com outros interesses. Eu vou explicar isso num próximo vídeo, viu? Mas a coisa tá bem grave, tá? Tem sinais aí claros, é uma coisa feita abertamente, não tá sendo assim, nossa, nos bastidores. Não, é que as pessoas até ligar um ponto ao outro, isso eu vou ligar num próximo vídeo, mas eu peço sua inscrição porque a gente vai ter que lutar aí contra gente muito poderosa que vai tentar ferrar com o governo Lula, viu? Agora vamos falar aqui do Bolsonaro. Obviamente, quando eu falo Bolsonaro tentando dar golpe, não é só Jair Messias Bolsonaro, é o bolsonarismo. Saindo o Bolsonaro, continua ali o bolsonarismo muito vivo. O espaço que ele deixar quando for preso será imediatamente ocupado por outros. E aí vão brigar por espaço para ver quem vai ser o líder da horda fascista criminosa no Brasil. Mas é isso. Aí o que acontece? O Bolsonaro tá em desespero porque tá chegando esse dia. Tá chegando o dia da prisão dele. O que aconteceu foi... 11 dias atrás, Carlos Frederico Santos, pouco depois dele receber da Polícia Federal, pela primeira vez, partes sigilosas do inquérito contra o Bolsonaro, ele recebe ali a delação do Tenente Coronel Cid, ele dá uma lida por cima e ele resolve dar uma entrevista para Veja, para um repórter bolsominion da Veja, descascando ali a delação e descascando a Polícia Federal e criticando tudo ali, defendendo o Bolsonaro, falando que não tem provas, que vai pedir diligências, que é muito fraco e tal.
Foi a primeira vez que alguém deu entrevista abertamente sobre isso. Veja, quando foi feita a delação do tenente-coronel Cid, o Alexandre de Moraes chegou a determinar para os policiais federais, olha, se vazar essa delação, eu vou demitir aí todo mundo, eu vou trocar todos os agentes do delegado dessa operação, vou trocar todo mundo, não vai sobrar uma pessoa. Então não vazem. Não vazou. O que vazou, coisa ali no UOL, é coisa que todo mundo já sabe. Olha, o Bolsonaro, ele recebeu os terroristas ali no Palácio do Alvorada. Pô, tinha vídeo, eu cheguei a mostrar aqui na época, vídeo do Bolsonaro recebendo o Oswaldo Eustáquio. Eu mostrei, então, nossa, vazou um negócio que todo mundo sabia. Olha, o Carlos Bolsonaro operava o gabinete do ódio. Nossa, tá sério. Se não falasse, eu não ia nunca adivinhar. Pô, então de vazamento mesmo, de coisa que você fala, caramba, uma coisa nova, nada, ou quase nada. E o pouco que vazou foi depois da entrevista. Quem vazou mesmo foi, assim, sem dar detalhes, assim, detonando a delação, foi este procurador. Logo depois, o governo Lula dá sinais de que a Eliseta Ramos não vai seguir na Procuradoria-Geral da República, o Lula nem chegou a se encontrar com ela, e que o Carlos Frederico Santos também não vai ser novo Procurador-Geral da República. Então ele falou, pô, vou perder meu cargo, vou começar a detonar aqui o trabalho, que se dane. Eu não sei qual articulação foi feita nos bastidores, eu não sei o que foi. Se foi articulação, se alguém falou para ele, se ele viu a repercussão, se teve repercussão interna. Repercussão interna eu sei que teve. No Ministério Público Federal e na Procuradoria-Geral da República teve uma repercussão interna extremamente negativa, mas eu não sei se isso é suficiente para uma guinada desse tamanho. Ele continuou dando entrevistas, aí ele recuou uns 10 passos na entrevista seguinte que ele deu ao Globo. Aí depois ele deu outra entrevista, continuou aí vazando coisa e dizendo que não sei, mas sempre recuando. Aí de repente, a Procuradoria-Geral da República vai lá, ele novamente, dando entrevista sobre processos sigilosos. Aí você vê, o Bolsonaro reclamava de vazamentos e tal, que é o que quando acontecia na Lava Jato ele adorava. Quem tá realmente vazando e assim... falando e dando entrevista, como fazia o Deltan Dallagnol ou o Sérgio Moro, é esse procurador. Só que agora ele fez o contrário. Em vez de ele dar entrevista para detonar, ele deu entrevista para falar, tem um caso aqui em que o entendimento anterior da Procuradoria-Geral da República era que o Alexandre de Moraes não podia ser o juiz desse caso, o Alexandre de Moraes não podia estar nesse caso porque é um caso de primeira instância. E agora a gente mudou esse entendimento, porque a gente vê conexão desses fatos com o inquérito do dia 8 de janeiro, que tramita no STF, com outros inquéritos que tramitam também no Supremo Tribunal Federal. Então, sim, são inquéritos para serem mantidos no STF. Isso é um problemão para o Bolsonaro. Eu vou te falar, eu não imaginava que a atual PGR fosse fazer isso depois do que aconteceu aí na semana passada, retrasada. Eu não imaginava mais. Eu pensei, a Lava Jatista é aquela, né? A cobra, se você dá asa para cobra, vai dar problema. E aí, Lava Jatista é isso, ela vai acabar, em algum momento vai cair a máscara dela. No caso, o que aconteceu foi que alguma coisa aconteceu, eles deram uma guinada. Por outro lado, falaram, tem relação com tudo sim, a gente vai pedir diligências e agora eu vou investigar isso aqui também. E pronto. O problema do Bolsonaro é o seguinte, ele acreditava, se mantendo aí a PGR por algum tempo, ele acreditava que em determinado momento a PGR podia até pedir o arquivamento do caso, dizendo, esse caso não deveria estar com o Alexandre de Moraes, como é um caso de primeira instância que está no STF, isso aqui é perseguição, anule tudo, anule até as provas do caso, tudo que foi recolhido tem que ser anulado e pronto. Aí o caso vai para a primeira instância sem prova alguma. É o que fez o Gilmar Mendes com o Arthur Lira. O Arthur Lira foi investigado, não ele, né, mas gente ligada ao Arthur Lira foi investigada na primeira instância, chegou a investigação no Arthur Lira, mandaram para o STF. Chegou justo no Gilmar Mendes que falou, vocês sabiam que ia chegar no Arthur Lira, já estava investigando ele, anula tudo. Né? Vocês fizeram errado, mas vamos manter as provas, tá agora... Não, é assim, anula tudo. E olha que não fizeram errado, porque estava investigando gente no entorno. Não estava investigando ele, mas o Gilmar Mendes anulou tudo. Então o Bolsonaro esperava que isso fosse feito. É isso que ele estava esperando. Por quê? Porque tem um entendimento do STF que se não tiver acusação, não tem como condenar. Ou seja, se quem faz a acusação é o Ministério Público, não tem um advogado de acusação.
Não foi um crime contra eu, contra você, contra alguém. Foi um crime contra o Brasil. Então quem julga, quem acusa é o Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República. Se a Procuradoria-Geral da República não acusa, você tem duas defesas. Se tem duas defesas, como é que o juiz vai condenar? Não vai. Então, era nisso que o Bolsonaro estava se fiando para esses processos até agora. E estava pensando, pô, se a PGR mandar arquivar, o processo fica muito mais frágil e eu posso atacar isso falando que é perseguição. Obviamente não ia dar certo, tá? Assim, você, não ia dar certo. Só o Bolsonaro que acreditava no Weingarten, lá, na advogada dele, que isso ia dar certo. Em determinado momento ia chegar o Procurador-Geral da República indicado pelo Lula e acabar com a palhaçada e o próprio STF não ia deixar isso acontecer, que quem julga é o STF. A Procuradoria, no máximo, faz pedidos, mas quem julga é o STF, que não ia deixar isso acontecer dessa maneira. Tá. Só que aí, o Bolsonaro estava acreditando, ele estava até com a esperança aí nos últimos 10, 12 dias, que o procurador aí fosse pedir arquivamento, que o procurador fosse detonar mais aí a delação, que fosse falar, olha, essa delação aí no caso das joias também não tem nada a ver, que ele fosse bolsonarizar 100%, mas não. Não mesmo. Agora o procurador falou, a gente vai investigar também que tem crime aqui sim, e é crime, não é crime de primeira instância, não é crime federal. Então o Bolsonaro, ele cometeu um crime federal. Então a coisa vai piorando. Aí, nisso tudo, tem uma disputa que tá cada vez mais acirrada. E eu digo acirrada porque tá ali briga feia. Para ver quem vai ser o novo Procurador-Geral da República escolhido pelo Lula. O que diz aí a imprensa, eu vou falar, eu não acredito 100% no que diz a imprensa, tá? Como assim, Thiago? Porque todos esses jornalistas estão apoiando alguém. Todos eles têm aí algum interesse que as fontes deles estão apoiando, e aí às vezes não é o jornalista que está apoiando alguém, mas a fonte que dá a notícia para o jornalista está apoiando alguém que quer que a notícia seja publicada. Isso acontece muitas vezes. Mas são vários veículos diferentes dizendo, e as atitudes do Lula mostram que isso deve ser verdade, que o Lula teve conversa com aí 6, 7, 8 candidatos e ele não gostou de ninguém. O Lula não encontrou um candidato assim que fala, nossa, eu, Thiago, falaria, se eu fosse eu presidente, para ser o Procurador-Geral da República, no mínimo uma estrela vermelha tatuada na testa ou em algum lugar do corpo. E olha, não é tatuagem de agora não, de uns 10 anos atrás, tem que ser petista de uns 10 anos, tá? É o primeiro requisito. Depois a gente vê o resto. Para começar, esse é o filtro, a linha de corte é ser petista, assim, dar na pele, nem eu tenho tatuagem de PT, mas deve ter gente que tem. Pronto, aí a gente vê. Porque senão, corre o risco de ter golpe, corre o risco de ser um Janot, que ali fez tudo para ter o golpe contra a Dilma, que foi ali, perseguiu o Lula, perseguiu o PT, perseguiu todo mundo, prendeu o senador do PT sem provas, enfim, corre o risco de vir um Janot. Um Gurgel, que mandou prender Dirceu, Genuíno, todos eles sem provas, pegou uma teoria lá da Alemanha, até o criador da teoria falou, não se aplica esse caso, para aplicar lá no caso do mensalão, para prender um monte de petistas sem prova. Corre o risco. O cara fica 2 anos, o homem, a mulher escolhida fica 2 anos sem poder ser demitido. Olha a Eliseta, tava tentando agradar e mostrou ali, colocou as garrinhas de fora. O Lula voltou aí, segundo o Globo, o Metrópolis e outros aí, voltou aos 2 primeiros nomes que ele tinha 2 meses e meio atrás. Né? Então eu falei para você, faz quase 90 dias eu falei os nomes de Bigonha e de Gonê. E o Lula voltou aos nomes. O Bigonha, ele tem ali o apoio da cúpula do PT, do grupo Prerrogativas, enfim, de gente que está com o Lula faz muito tempo, de gente que teve com o Lula nos melhores e também nos piores momentos. O Gonê tem apoio do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. O que dizem o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes? Eles dizem, olha, o Gonê tá com a gente e não abre. Se a gente fala, mais ou menos isso, viu? Não é com essas palavras, eu não tô lá para ver o que falam, mas o entendimento aí, que é o que se fala nos bastidores, é que o Gonê tá com o Alexandre e com o Gilmar Mendes, se eles falarem A, o Gonê A, se falarem B, é B. Então esse cara não vai te trair, Lula, ele tá com a gente. O problema, que deve estar na cabeça do Lula o tempo todo, é o seguinte, o Lula foi preso em 2018 com o voto do Alexandre de Moraes, tá? E todo mundo sabia que aquilo era um crime sendo cometido contra a democracia do Brasil. Alexandre de Moraes deu o voto, tá? Para prender um dos votos. Foi 6-5. Todo mundo lembra do voto da Rosa Weber, que falou, olha, eu voto contra o meu próprio entendimento, mas aí para prender o Lula, dane-se. Ela votou contra a própria vontade, para ficar com a maioria. Pô, tá 5-5, que mané maioria, Rosa? Só ficou maioria por causa do seu voto. Mas para ficar com a maioria, eu vou voltar para prender o Lula.
Mas estava 5-5 porque o Alexandre de Moraes votou para prender o Lula também, vamos lembrar disso, tá? Indicado pelo Temer, o golpista, aliás, excelente indicação do Temer, parabéns. Mas o Gilmar Mendes, o Lula só estava naquela situação porque o Gilmar Mendes deu decisões aí extremamente controversas a favor da Lava Jato contra o Lula antes do golpe. O golpe foi consumado pelo Gilmar Mendes. E todo mundo sabe disso, o próprio Michel Temer falou, e usando da palavra golpe, ele cometeu lá ato falho, usou a palavra golpe. O golpe foi consumado quando o Gilmar Mendes impediu o Lula de ser ministro. Ali foi o golpe. E depois o Gilmar Mendes, nossa, ele foi enganado, ele se arrependeu. Pô, o Gilmar Mendes, olha, ele tinha encontros a sós, secretos com o Temer, viajava com o Temer, duvido que tenha se arrependido, viu? Se fosse de novo, faria de novo. E aí o Lula vai confiar nesses dois? Fala, não, mas olha, o Alexandre segurou a democracia no... Segurou. Obrigado, Alexandre. Os outros ministros não fizeram, fez o Alexandre. Mas, de novo, o Lula ficou com o pé atrás. Você não ficaria? Eu ficaria com os dois pés atrás. Eu não deixaria nem eles pensarem que podem indicar alguém. E eles dizem que o indicado aí que tem apoio do PT e da esquerda vai trair o Lula, assim como o Janot traiu. Esse cara é um Janot piorado, só que o Janot não era indicado por ninguém do PT ligado ao PT. O Janot, ele foi o primeiro da lista tríplice. Ele escreveu, eu li o livro dele, viu? Mal escrito, eu li o livro do Janot, ele conta o dia, ele estava bêbado, 2 da tarde ele estava completamente bêbado, caindo de bêbado, ele tinha bebido 2 garrafas de vinho, procurador da República Janot, aí ele recebeu o telefonema da Dilma. A Dilma chegou e falou, ô Janot, você pode se encontrar comigo hoje às 6? Ele, caramba, aí ele bebeu 1 litro de café, vomitou todo o vinho que tinha bebido, chegou ainda meio bêbado para encontro com a Dilma, mas disse que já mais recomposto. O encontro teve poucos minutos. A Dilma falou, você foi o primeiro na lista tríplice, né? Então você é o novo procurador. Fim. Bem diferente de ser indicado aí por um monte de gente, de ser de confiança de várias pessoas de esquerda, muito diferente. Muito diferente. Então até o argumento aí do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, pra mim, não tô aí, eles dizem que esse Bigonha vai ser um Janot piorado. Olha... Não sei não, eu acho difícil. Mas enfim, o Lula tá tendo que escolher. A atual aí PGR deu aí novamente o subprocurador, a vice-procuradora deram uma outra guinada contra o Bolsonaro. E o Lula tá para escolher, deve ser anunciado essa semana, talvez até ainda hoje, mais tarde, ou talvez até entre eu gravar o vídeo e publicar tenha sido anunciado, vai saber, porque a coisa tá bem acirrada mesmo, tá chegando na hora final e o Lula sabe que tem que ser agora, tem que ser essa semana, no mais tardar na segunda ou terça da semana que vem. Veremos. Peço sua inscrição no canal. Falou!